Olá, eu sou Guilherme Santana. Olá, eu sou Maria Eduarda Teixeira e está começando mais um Em Pauta TV. O programa que leva até você as principais informações da UFPEL e da cidade de Pelotas. No programa de hoje, você acompanha uma entrevista com o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Pelotas, Johnny Soares. Uma reportagem sobre violência nas escolas de uns anos para cá. Medidas que a polícia vem tendo para conter o avanço da violência no ambiente escolar. As discussões na web sobre violência nas escolas. Políticas de prevenções para conter ataques e ameaças. O Em Pauta começa agora. A violência nas escolas é um problema que afeta diversos países. De uns anos para cá, houve uma crescente de casos no Brasil. Acompanhe na reportagem de Aline Bittencourt esse problema que vem afetando a população. Nos últimos 20 anos, o Brasil registrou aproximadamente 21 ataques com armas em escolas. A maioria dos criminosos é de alunos ou ex-alunos. O caso mais recente aconteceu no último dia 5, em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e deixou 4 crianças sem vida. Em Pelotas, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria da Educação, trabalha num projeto chamado Escola da Paz, que tem como objetivo tratar desde a raiz do problema, como o bullying, que pode ocasionar comportamentos agressivos. A Escola da Paz, né, é um projeto lá oriundo, né, do Pacto pela Paz. É um projeto muito interessante, né, porque a gente consegue trabalhar, né, na escola essa relação de cultivar a paz através do diálogo, através de ações específicas, né. Então, acredito que seja um projeto que venha agregar muito, né, a nossa necessidade, né, que é isso, de cultivar um ambiente saudável, né, porque a escola ela é o reflexo da sociedade, né? E um ambiente saudável nos ajuda, né, para todo o processo de ensino-aprendizagem e a formação, né, de cidadãos, né, críticos, né, corretos para a nossa sociedade. Esse é o intuito da escola, né? E acredito que o projeto Escola pela Paz vem para nos auxiliar, né, dentro das nossas escolas da rede de Pelotas. Alguns casos de ameaça de atentados já foram registrados na cidade, mas graças a projetos como este, não convivemos com ataques reais nas nossas escolas. O projeto conta, além desse acolhimento com o aluno, com o apoio da Guarda Municipal, que faz patrulha em frente às escolas, principalmente nos horários de entrada e saída. Patrick Viveiro, diretor de uma escola da cidade, nos conta mais sobre como funciona o dia a dia na rede pública de ensino. A pandemia, né, foi algo complicado para todos, principalmente para os jovens. Por isso até eu falo da necessidade dentro das escolas, muito mais que um agente de segurança, mas sim um psicólogo, que são profissionais especializados, onde poderiam trabalhar, né, com esses jovens, que a gente vem de um processo pandêmico, a gente vem de todos esses processos que são bem complicados, né, na vida, né, de uma criança, de um adolescente principalmente, com todas as suas dificuldades, inseguranças, né? Então seria interessante, né, a presença de um psicólogo em todas as escolas, né, tanto da rede privada quanto da rede pública, né? Infelizmente a gente tem alguns atos de violência, né? A gente tenta conversar com eles, a gente tem o setor de orientação educacional, mas infelizmente, né, são coisas que em vários momentos são oriundas, né, de casa, né? Infelizmente, né? E o que aconteceu, né, nessas últimas tragédias, né, que hoje estão presentes, né, em todas as mídias, né, e na rede social até de forma equivocada, né, com muitas fake news, são coisas que nos deixam com medo, né, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que entender que isso poderia ter sido evitado, né, se a gente tivesse essa presença, né, desses psicólogos, desses profissionais mais especializados, né. No dia 26 de abril, ocorre em Pelotas uma manifestação organizada pela Escola Nossa Senhora das Dores, onde reunirá pais, professores e diretores, pedindo a paz nas escolas. Escola é lugar de aprendizado, e não de violência.
Após vários casos de violência no ambiente escolar, as entidades de segurança adotam medidas para conter a violência nesses ambientes. Na reportagem de Gabriel Belfiger, você vai acompanhar algumas das medidas que a polícia vem tomando para conter ameaças e ataques. Não há no Brasil nenhum plano ou política nacional para prevenir que as escolas sejam vítimas de ataques como os que ocorreram nos últimos meses no Brasil. Para especialistas, a ausência de diretrizes para o tema deixa as escolas sozinhas e sem a mínima estrutura necessária para lidar com um novo tipo de violência no país que vem crescendo rapidamente. Segundo os dados da Unicamp, de 2000 até hoje, foram 22 ataques que deixaram 40 mortos em escolas no Brasil. E esse número tende a crescer ainda mais se não tratarmos como um problema eminente no nosso país. Todo comportamento, toda ação, ela é multifatorial. Então, assim, tem vários fatores que contribuem para determinado fenômeno. E, então, assim, não dá para dizer que é só uma causa. O que a gente vê hoje é que todo mundo está colocando um culpado. A culpa é da internet. Cada parte tem a sua contribuição nesse fenômeno. Então, assim, o que a gente vê... E a escola sempre é o local em que todos os conflitos e todas as questões sociais do que está acontecendo acabam verticalizando ali. Eu acho que é muito importante, nesse momento, um psicólogo dentro da instituição, né? Por quê? Porque ele vai trazer para o resto da equipe um olhar que talvez eles não estejam treinados, né? Eu acho que nesse sentido, sim, é muito importante ter psicólogo, porque ele vai chamar atenção para coisas, vai perceber coisas que talvez no dia a dia, porque os professores, o foco deles qual é? É passar matéria, é ensinar, é observar o processo de aprendizagem daquele aluno, né? Então, assim, eu acho que ajuda muito, porque, assim, é muita coisa para um professor. O professor tem que ensinar, o professor tem que dar conta de uma turma, o professor tem que... Muitas vezes eles ouvem coisas dos alunos que eles não sabem o que fazer com aquelas demandas, porque eles não são preparados para isso. E agora ainda eles têm que aprender a se defender. Em consequência dos boatos sobre ameaças de ataques em escolas, várias prefeituras do Rio Grande do Sul têm divulgado notas de esclarecimento. Em Pelotas, a Secretaria Municipal de Educação informou que a administração está tomando todas as medidas de segurança, trabalhando em conjunto com a Guarda Municipal e Brigada Militar para redobrar a atenção no entorno das instituições. Algumas escolas divulgaram que a presença não seria cobrada e atividades avaliativas seriam canceladas. Após reflexões sobre os últimos acontecimentos e supostas causas, algumas decisões já foram tomadas. A Guarda Municipal ampliou e intensificou o patrulhamento nas escolas. A Brigada Militar colocou à disposição um outro número de Disque Denúncia, o Serviço de Inteligência à disposição das escolas 24 horas. O número é 3227-7171. No início de abril, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, liberou 150 milhões para ampliar as patrulhas escolares em meio a ondas de ataques a escolas e creches no Brasil. No dia 10 de abril, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o canal Escola Segura para o recebimento de informações a respeito de possíveis ataques contra as escolas. As denúncias podem ser feitas no site mj.gov.br/Escola Segura. A Brigada Militar, até a gravação dessa reportagem, disse não poder dar mais informações e disponibilizou um vídeo nos canais oficiais falando sobre o seu comprometimento junto aos órgãos de segurança pública para ajudar no combate à violência nas escolas. A Secretaria de Segurança Pública tem trabalhado de maneira transversal com a Secretaria de Educação e com o Ministério Público para que possamos monitorar as possíveis ameaças contra escolas em nosso estado. As inteligências monitoram as redes sociais e todas as possíveis manifestações em aplicativos. É importante que as pessoas não divulguem ameaças que
via aplicativo que podem trazer pânico público. O canal de denúncias continua sendo o 190 e o 181, que é o Disque Denúncia. Dessas formas e através desses canais, nós poderemos trazer mais segurança efetiva à população, à comunidade escolar. O patrulhamento preventivo realizado pela Brigada Militar tem focado em todas as escolas nos 497 municípios desse estado. É importante que façam essa aproximação com os nossos policiais, porque eles também buscarão essa proximidade para que nós tenhamos uma rede de proteção coletiva, sociedade, órgãos de segurança pública e de educação. É a Brigada Militar, juntamente com os órgãos de segurança pública desse estado, Secretaria de Educação e sociedade, buscando uma segurança efetiva para toda a população. No próximo bloco, você acompanha a reportagem de Bruna Meotti, o aumento de atentado nas escolas e o discurso de ódio. Acompanha também uma reportagem de Pedro Barcelos, que fala sobre prevenções que escolas estão tomando para conter a violência. E acompanha uma entrevista com o nosso convidado. O Em Pauta volta já. Os atentados nas escolas são fomentados pelo discurso de ódio na web. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Bruna Meotti. Após o massacre ocorrido em Blumenau, em que 4 crianças foram mortas com um machado, a Rede Globo e outros veículos mudaram a forma de noticiar esses eventos. O nome e a foto dos agressores não vão mais ser divulgados, isso porque os autores buscam a fama. Um homem armado invade uma escola. Taiúva, em 2003, 50 alunos feridos a tiros por um estudante, que na ocasião disparou contra a própria cabeça. Realengo, em 2011, 12 jovens mortos por um ex-aluno de 23 anos, que cometeu suicídio antes de ser detido pela polícia. Suzano, em 2019, 2 ex-alunos mataram 8 estudantes e deixaram 11 feridos. Um dos autores, então, matou o cúmplice e logo cometeu suicídio. Recentemente, em São Paulo, um estudante de 13 anos matou a professora com uma faca. Todos esses ataques em escolas têm um fator muito importante em comum: a cultura da romantização do massacre de Columbine, nos Estados Unidos, que foi tomado como símbolo em certos nichos da internet. Uma estética baseada na tragédia de Columbine que começou a ser exaltada em fóruns da internet no início dos anos 2000. Os massacres em escolas são denominados como atos santos nos espaços conhecidos como chans, fóruns da internet que hospedam discursos de ódio e são um refúgio para muitos adolescentes com dificuldade para socializar fora do ambiente virtual. Nos comentários das notícias dos massacres e até mesmo em postagens em redes sociais, os autores dos atos violentos são tratados como heróis por certos grupos da internet. Essa abordagem pode influenciar os jovens que são fascinados pela estética de Columbine e, na busca pela fama, podem replicar os eventos noticiados. O psicólogo Renan Skerlach nos explica mais sobre a influência de Columbine e a relação disso com os massacres. O sujeito, geralmente, que comete, ele se sente numa posição de subjugação e, a partir do momento que ele promove essa ação, ele se encontra numa posição de poder. Ele que antes temia passa a ser temido, ele que antes não tinha nenhum destaque social passa a ter uma relevância social significativa. Um grande exemplo disso é na cultura norte-americana, na qual sujeitos que cometeram massacres escolares no passado começam a aparecer em séries, filmes, a tal ponto que hoje em dia eles são parte integrante da cultura popular norte-americana. Além da idolatria aos autores de massacres, como o de Suzano, chamado de herói no fórum do Ogolachan, os adolescentes pertencentes a essa cultura partilham de uma linguagem de identificação, destilando preconceito contra minorias e fazendo uso de elementos do latim em suas falas, como um método de dog whistle. Um exemplo é o termo actum sanctum, que se traduz como ato santo para se referir a eventos como massacres em escolas.
A linguagem é um elemento fundamental para gerar identificação entre grupos sociais, dentro e fora da internet. Quem nos explica mais sobre como esse elemento influencia o comportamento desses agressores é a Tayane Volcan, pós-doutora em comunicação. Tayane nos conta que quando certos discursos são feitos em espaços em que há uma contraposição de ideias ou orientação da família para que posicionamentos mais agressivos ou preconceituosos sejam repensados, a tendência é que o jovem reflita e se policie a respeito do que disse. Entretanto, em grupos fechados na internet, onde não há ideias divergentes e somente uma confirmação dos pares em relação a alguns discursos problemáticos, é comum que ideias extremistas se intensifiquem para esses jovens. Por esses motivos, é importante, além de um olhar atento da escola e da família, que saibamos identificar nesses jovens sinais que possam indicar tendências violentas. Nesses casos, não podemos individualizar o agressor na busca de uma explicação, pois os eventos recentes nos mostram que há um contexto muito maior por trás, e Renan nos explica mais sobre isso. Acredito que quando a gente individualiza esse tipo de situação, a gente não leva em consideração o contexto cultural no qual aqueles sujeitos estão inseridos. Então a gente tende a patologizar aquele sujeito, encontrar disponibilidades genéticas e tratar esse tipo de situação como um ponto fora da curva. Que se assim fosse, não estaria ocorrendo em diferentes contextos e diferentes locais do mundo. Também é importante ressaltar que quando a gente importa uma cultura hegemônica norte-americana, a gente também importa as consequências dessa cultura, uma cultura que tem uma lógica de vencedores e perdedores, uma educação coercitiva, e por conta disso, as escolas muitas vezes se tornam alvo desse tipo de ataque. É muito importante que a família e a escola se atentem ao comportamento dos jovens, pois notar os sinais a tempo pode evitar uma tragédia. Desde a volta às aulas deste ano, pais, alunos e professores estão preocupados com a violência. Confira agora, na reportagem de Pedro Barcelos, medidas que escolas estão tomando para conter a violência e as ameaças. A violência nas escolas é um assunto abordado diariamente nas salas de aula. Todo aluno é instruído e educado sobre as boas práticas de convivência e de segurança. Porém, o que vem acontecendo desde o início desse ano é assustador. No Brasil, o número de casos de violência nas escolas subiu em grande quantidade. Desde janeiro, estão sendo registrados inúmeros ataques às escolas, com facas e até mesmo armas, resultando em algumas mortes. Pais e alunos de todo o Brasil estão inseguros quanto à falta de segurança nas escolas, uma situação que está longe de acabar. Sem definição das autoridades, as direções das escolas, em conjunto com os pais e alunos, estão tomando medidas próprias para tentar evitar esses ataques, como a proibição da entrada de pessoas que não sejam funcionários e estudantes dentro do prédio escolar, monitoramento no comportamento diário dos alunos, além de manifestações e pedidos por segurança pública dentro e fora das escolas. No dia 5 de maio, alunos e professores da escola Félix da Cunha fizeram uma passeata por algumas ruas de Pelotas, pedindo segurança e proteção para as escolas, salientando a importância dessa ação pelo perigo que estão correndo com esses ataques repentinos. Em contato com o pai de um aluno de uma escola de Pelotas, Henrique Streck nos contou suas preocupações e se alguma atitude foi tomada por parte da escola do seu filho. Então, medo sobre essas questões atuais agora, não necessariamente antes, né? Mas o medo antes era mais de deixar o filho pequeno com pessoas que tu não conhece direito ainda, né? Então, esse medo de que se vão cuidar direito, se vão tratar o teu filho bem, era um medo mais direcionado a isso, sabe? Aí agora, com essas coisas que estão acontecendo no país aí, né? O medo está também englobando isso. Esse medo de que algo aconteça, de que alguém vá da escola. Ao mesmo tempo que eu sei que não é tão comum assim, né? Tipo, é mais raro de acontecer. Mas sempre fica aquela dúvida, né? Será que meu filho está seguro lá? Será que meu filho vai ficar bem naquela escola? Mas, de forma geral, eu confio na escola que ele está. Então, confio nos profissionais de lá. Então, esse medo acaba sendo mitigado, assim, de certa forma. É necessário do apoio de todos neste momento para que a situação se resolva da forma mais eficaz e rápida possível. E se você ver qualquer movimentação suspeita sobre possíveis ataques, ligue e denuncie.
Hoje estamos aqui na Câmara de Vereadores com o presidente da Comissão de Educação, o vereador Johnny Soares. Tudo bem, Johnny? Então, vamos começar. Qual é a sua opinião sobre a frequência dos atentados nas escolas nos últimos tempos? Olá, primeiramente tudo bem? Eu quero agradecer o espaço de estar aqui no Em Pauta, dando uma entrevista, falando um pouquinho da nossa comissão e de como a gente tem desenvolvido o trabalho. Bom, em relação a esses atentados, esse absurdo que a gente tem acompanhado, começou nos Estados Unidos, aqui no Brasil não era tão frequente, mas em função do que aconteceu lá em Blumenau, a gente ficou todo mundo estarrecido, São pessoas adoecidas, pessoas que merecem ser punidas, pessoas que não... Imagina, entrar e cometer esse crime com crianças, Algo que a gente... É inaceitável, É absurdo a gente pensar que alguém possa fazer isso, então... A gente está monitorando de perto, a gente está acompanhando para que isso não ocorra. Certo. E quais são as medidas que a Comissão de Educação está tomando para ajudar que esse tipo de ataque não venha acontecer aqui em Pelotas e prevenir pais, alunos e professores, Sim, a Comissão de Educação tem feito o seu papel, A gente tem um assento, a gente tem um lugar no Gabinete de Gestão Integrada, tivemos uma reunião com a prefeita, onde lá a gente viu representantes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Então eles têm feito um monitoramento bem aprofundado, Por exemplo, o delegado da Polícia Federal nos contou que tem palavras-chave colocadas nas redes, que eles conseguem identificar quem está falando isso e ir atrás. Então até eu destaco aqui para quem está nos assistindo, tome cuidado com fake news. Se você não tem certeza da notícia, não divulgue, porque isso acaba espalhando terror, espalhando medo para as pessoas. Então a gente pede que averigue, que averigue bem a notícia para repassar depois. Certo. E como tu acredita que o governo pode trabalhar em colaboração com as escolas para implementar medidas protetivas e eficazes para que esse tipo de crime não continue acontecendo, não venha acontecer? Sim, é algo novo, como eu falei, mas eu acho que a gente não pode deixar de agir, a gente não pode deixar como, é fake news, vamos deixar para... Não, a gente tem que ter atenção, A prefeita nos comentou que a secretária Adriane Silveira de Educação vai chamar uma reunião com os diretores e professores, já deve ter chamado, mas acredito que nos próximos dias estará chamando, se não chamou ainda, para expor as medidas, para falar como é que deve agir, como é que, de repente, a professora que identifica um aluno um pouco mais quieto, um pouco mais tímido, um aluno que acaba postando alguma coisa na rede social suspeita, então que seja identificado e direcionado aos órgãos competentes, E depois dessa reunião com os professores e diretores, então vai ter uma com os pais para falar, porque os pais convivem ali com o filho, sabem o que ele está fazendo e tem que monitorar, tem que ver o que o filho está fazendo na internet, o que ele tem na pasta. Então a prefeitura vai fazer essa informação para chegar até os pais. Certo, muito obrigado, vereador Johnny. Guilherme Santana para o Em Pauta TV. Muito obrigada pela sua companhia. Nos siga nas redes sociais e até a próxima.